Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da MDS Info. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui nós vamos dar continuidade então, ao assunto de Excel, trabalhando com uma função chamada soma-c e também soma-cs, né? Vocês vão entender qual é a diferença de um para o outro aí, ok? Para isso acontecer, eu criei então uma planilha onde eu tenho aqui cadastro de imóveis, né? E nessa planilha eu tenho aqui os meses, tenho aqui operação, tipo, enfim, eu tenho vários detalhes aqui, inclusive os valores e o vendedor, né? Então aqui do ladinho eu tenho uma outra aba aqui chamada meses. Neste caso eu já quero saber o seguinte, em questão de valores, quanto me rendeu nesses determinados meses que eu tenho aqui. Note que lá eu tenho o seguinte, eu tenho do mês de janeiro ao mês de dezembro e ele continua, ele se repete aqui várias e várias vezes, né? Então eu quero saber o quanto eu vendi no mês de janeiro no total. Então eu vou fazer o seguinte, igual soma-c, né? Aqui tem um intervalo que ele me pede, o intervalo é o espaço que eu vou procurar, que é esse aqui dos meses. Então cliquei no primeiro mês, Ctrl Shift seta para baixo, né? Para selecionar tudo. Fixei, ponto e vírgula. E agora ele me pede o critério. Então eu vou voltar lá. E o meu critério é esse mesmo, eu quero saber referente ao mês de janeiro. Ponto e vírgula. E agora ele me pede aqui um intervalo de soma, ou seja, o nome já diz tudo. Qual é o resultado que eu quero que apareça? A soma aqui. Então eu vou clicar aqui, selecionar tudo novamente, fixado, e agora fechar parênteses e dar um Enter. Note que ele me trouxe o total aqui do mês de janeiro. Se eu der 2 cliques aqui, ele me traz o total referente a todos os meses aqui. Bom, aqui do lado tem um cara chamado tipo, certo? E eu quero saber em referente aqui ao apartamento, casa, terreno e loja, o quanto me rendeu naquela planilha lá. Então eu vou usar novamente o soma-c, né? E vou fazer o seguinte, intervalo, vou aqui no campo chamado tipo, né? Onde eu tenho todos os detalhes aqui. Selecionei tudo, fixado, ponto e vírgula. O meu critério, novamente a palavrinha do lado aqui, né? Ponto e vírgula. E vou pegar a soma aqui. Fixado. Fechei parênteses e dei um Enter. Está aqui então. 2 cliques. Está lá. Aqui no mês, né? Eu quero achar então o seguinte. Eu poderia fazer o mesmo processo, né? Que esse aqui, mas eu não é isso que eu quero. O que eu quero nesse caso aqui é achar um mês referente ao seguinte, eu quero mudar, aqui em cima eu coloquei que escolha o mês, vou criar uma lista aqui, onde eu quero escolher um mês e apareça o quanto eu faturei em questão de apartamento, casa, terreno, referente ao mês aqui. Então para isso eu vou criar uma lista, né? Vou fazer o seguinte, dados, validação de dados, tem aqui uma lista, vou escolher minha lista aqui, vou pegar aqui de meses, aba meses aqui, dessa célula em branco até aqui, né? Já criamos isso várias vezes em várias aulas aí, e eu tenho aqui a primeira célula em branco e aqui eu tenho os meses, então eu quero poder escolher um mês, e ele vai me trazer aqui o quanto eu faturei em questão do apartamento, casa, terreno, referente ao mês que está aqui, beleza? Então, como vai funcionar então? Eu vou ter que utilizar o soma-cs. Então, soma-cs. Aqui no soma-cs, então, eu tenho aqui intervalo de soma, tá? Então, intervalo de soma. O que eu quero somar? Então, eu vou lá em dados, vou pegar o campo do valor lá, selecionei tudo, fixei, ponto e vírgula. E agora ele me pede um intervalo do critério. Então, qual é o intervalo do critério? Eu vou pegar do tipo aqui, vou selecionar todo esse intervalo, fixado, ponto e vírgula. E agora ele me pede o critério, né? Vou lá em tipo, o meu critério é a palavra que está do lado. Vou continuar colocando um ponto e vírgula. Note que eu não fixei aqui isso aqui, porque caso eu mande correr aqui, né? Quero que ele corra automaticamente aqui sem estar preso a uma célula. Então, selecionei aquilo dali. Agora, um intervalo de critério 2. Então, são os meses. Vou lá.
Vou pegar os meses, fixado, ponto e vírgula. O critério 2, então é a célula onde eu vou escolher essa célula aqui, fixado, fechei parênteses e dei um Enter. Note que não apareceu nenhum valor ali, né? Vou mandar calcular. Só que quando eu escolho um mês aqui, aparece lá todos referente a este mês. Tá vendo só? Olha só que interessante. Então, eu posso agora escolher pelo mês aqui. Mas eu quero deixar isso um pouco mais complicadinho, porque eu também quero escolher pelo vendedor. Então, além do mês, eu quero escolher o mês e o vendedor. Ele vai me trazer aqui referente a esse critério, que é o mês e o vendedor, seguindo a ordem aqui das palavras, apartamento, casa e terreno. Então, aqui eu vou criar uma outra lista, né? Eu sei que lá eu tenho os vendedores Marcos, Leila, Miriam e Igor, né? São os vendedores que eu tenho aqui. Vou criar aqui, na validação de dados, uma lista. Eu poderia ir lá selecionar, né, tudo mais. Só que nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar manualmente aqui, Marcos, ponto e vírgula para separar. Então vou colocar aqui Leila, ponto e vírgula, Miriam e Igor. Tá aqui então. Beleza, se eu for lá agora eu tenho todos os dados aqui. Muito bem. Então aqui, nesse espaço que eu fiz, né, eu vou apagar todo ele aqui, só para que você entenda o que está acontecendo. Vou apagar todo aqui. E vou fazer novamente o soma C, apenas aumentando mais um critério. Então eu tenho aqui o intervalo, né, soma C. Aqui. Então eu tenho aqui o intervalo de soma, né? Então, intervalo de soma, qual é? Vou lá, vou pegar os valores, selecionei tudo, fixado, ponto e vírgula. Intervalo do critério, então a mesma coisa de antes. Vou vir aqui no tipo, fixar, e ponto e vírgula. E agora, o meu critério. Meu critério, então, a palavrinha que está do lado, ponto e vírgula. O intervalo de critério 2. Então, lá em dados, vou pegar os meses aqui, selecionar tudo, fixado, ponto e vírgula. E agora, o meu critério 2. Então, o meu critério 2 é o mês que está ali. Fixado, ponto e vírgula. E agora, note que eu dei um ponto e vírgula, ele me abriu mais um campo aqui, ó, intervalo de critério 3. Né? E assim eu poderia ir trabalhando com critério 4, 5, mas vamos até o 3 aqui para que você entenda. Então, intervalo de critério 3, né? Qual é? Então, agora eu quero os nomes. Né? Então, vou lá em dados. Selecionei tudo ali. Fixei. Ponto e vírgula. E agora, o meu critério 3. Vou lá, volto em tipo. Não dá para mim clicar em cima da célula. Vou digitar em a célula, então eu sei que ela está aqui na E2. Então, vou colocar aqui E2, fixado, fechei parênteses e dei um Enter. Né? Então, note que agora eu tenho aqui em relação ao Marcos, eu tenho aqui duas vendas. Então, apartamento e casa e os valores referente ao mês de setembro. Né? Se eu trocar um mês aqui, troca também. Por exemplo, dezembro está dizendo que não vendeu nada. Né? Julho também não vendeu nada, mas deixa eu trocar aqui o vendedor aqui. Miriam. A Miriam vendeu. Vamos conferir isso aqui? Então, no mês de julho, está dizendo que a Miriam vendeu 1.200. Vamos conferir, então. Vou vir aqui em meses, né? Página inicial. Vou aplicar um filtro aqui. Desmarcar aqui. E vou colocar o mês de julho somente. Vou dar um OK. E note que eu tenho aqui dois vendedores que venderam. A Miriam, né, que está aparecendo lá. E tem uma Leila também, que vendeu no mês de julho. Então, tá aqui os valores. Se eu mudar aqui para a Leila, né, apareceu o valor da Leila. Se eu mudar aqui para qualquer outro aqui, vai estar vazio, tá ok? Então é isso, pessoal. É muito simples trabalhar com soma C, tá ok? Espero ter ajudado vocês. E nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.